Olá, eu sou Fernanda Gomes, graduanda em Ciências Biológicas pelo Unesp de Bauru, e junto com as minhas colegas Isabela Barbosa, graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp de Bauru, Laura Vilela, graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp de Bauru, e Luísa Teixeira, graduanda em Ciências Biológicas pela Unesp de Bauru, apresentaremos o artigo intitulado Plant Hunt no Cerrado da Unesp. Potencial paisagístico de espécies herbáceas, trepadeiras e arbustivas com florescimento na estação seca, sob a orientação das professoras doutoras Veridiana Weiser e Marta Nokibara. O Cerrado é uma das áreas com maior biodiversidade do mundo, sendo considerada prioritária para a conservação devido às ameaças que enfrenta. Trata-se de um dos biomas mais devastados do Brasil. A transformação da vegetação original resultou na substituição de vastas áreas naturais por pastagens plantadas com gramíneas africanas e culturas anuais, caracterizando um mosaico de fisionomias remanescentes inseridas em paisagens extremamente modificadas pela ação antrópica. A perda da vegetação nativa tem provocado a extinção de espécies locais e alterações no funcionamento dos ecossistemas, comprometendo a provisão de serviços ambientais em escala local e regional. A flora do Cerrado caracteriza-se por uma elevada diversidade, apresentando dois componentes, um herbáceo subarbustivo e outro arbustivo arbóreo, que caracterizam as fisionomias do Cerrado Sem-Sulato em um mosaico de formações campestres, savânicas e florestais. Apesar dessa relevância, a flora nativa do Cerrado, sobretudo dos estratos herbáceo e arbustivo, historicamente teve seu potencial ornamental subvalorizado e considerada de menor valor estético. Atualmente, o que vemos nos espaços livres urbanos ainda é o predomínio de espécies exóticas, e no caso do Cerrado, a escassez das espécies nativas nos viveiros comerciais, especialmente as herbáceas, as arbustivas e as trepadeiras, e o limitado domínio técnico sobre sua propagação, concentrado em poucas espécies arbóreas, contribuem ainda mais para sua escassa representatividade em projetos paisagísticos. Neste contexto, em Brasília, surgiram projetos como o Jardim de Sequeiro, do professor Dr. Júlio Pastore, da Universidade de Brasília, e os Jardins de Cerrado, da arquiteta paisagista Mariana Siqueira, que estão demonstrando que a introdução de plantas nativas do Cerrado no âmbito do paisagismo é uma alternativa viável. Inspirado por essas iniciativas promissoras, no estado de São Paulo surgiu o projeto A Campina Experimental do Cerrado, um jardim experimental na cidade de Bauru, no campus da Unesp, iniciado em 2022, com a proposta de ensaiar a germinação, propagação e experimentação de espécies herbáceas e arbustivas no Cerrado Paulista, visando fomentar composições paisagísticas com essas espécies e outras plantas naturalizadas no Brasil. A princípio, o projeto Campina Experimental do Cerrado se iniciou com sementes adquiridas pela Verde Novo, com firma sediada em Brasília, e a partir de 2023 houve o início de prospecções de plantas em habitat natural. Essas prospecções se deram pela prática conhecida como Plant Hunt, uma atividade que tem se mostrado uma ferramenta fundamental para a seleção de espécies do cerrado ainda não exploradas no mercado de sementes e mudas. Trata-se de uma prática antiga, originalmente associada à busca e coleta de plantas com usos medicinais, alimentares ou industriais, e que, atualmente, no paisagismo, ganha as novas perspectivas ao priorizar espécies nativas com características ornamentais para serem inseridas em projetos paisagísticos. O objetivo do presente trabalho consistiu em identificar, selecionar, registrar e coletar
espécimes de plantas herbáceas, trepadeiras e arbustivas do Cerrado Paulista com potencial paisagístico, considerando seus atributos ornamentais, condições ambientais e comportamento das espécies. Na metodologia, caracterizando a área de estudo, na região centro-oeste do estado de São Paulo, existem fragmentos de cerrado que são encontrados nas regiões de Bauru, Agudos e Pederneiras, que constituem um mosaico de unidade de conservação do Cerrado Paulista, sendo uma das áreas de cerrado mais significativas em estado de preservação. O mosaico ele vai abranger a Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Aimorés e a Unidade de Uso Sustentável, a área de relevante interesse ecológico Leopoldo Magno Coutinho. No campus de Bauru, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, ela vai possuir hectares que vão corresponder à reserva legal averbada, incluindo a gleba 1 do Refúgio de Vida Silvestre Moraes, que é integrante ali do mosaico de unidade de conservação do Cerrado Paulista. Uma porção da área do campus vai incluir edificações, áreas preservadas de cerradão e algumas áreas de cerrado perturbado, que são áreas que sofreram supressão da vegetação e atualmente elas encontram ali em processo de regeneração natural. Caracterizando o clima da região, essa região vai ter o clima subtropical úmido com duas estações bem definidas. Uma estação chuvosa, quente e úmida, que vai ocorrer no final da primavera, verão e início do outono. E uma estação seca e fria, que corresponde ao final de outubro, inverno e início da primavera. Na parte de coleta e organização de dados, o inventário florístico ele foi conduzido ali por meio da técnica de plantio, ou seja, casa as plantas com a seleção em campo de espécies com potencial paisagístico. Os critérios de seleção basearam-se ali em características ornamentais, nas condições ambientais e comportamento das espécies. Para características ornamentais foram considerados o porte, que refere ali ao tamanho geral da planta, o formato da planta, o hábito de crescimento, que é classificado em herbáceo, arbustivo, subarbustivo e trepador. Foram consideradas também coloração das flores e das folhas, fenologia, observando diferentes fenofases do ciclo de vida da planta, a insolação, classificando então as espécies como de sol, sombra, meia sombra, e o tipo de solo, que foi categorizado como seco ou úmido, e por fim, a disposição espacial das plantas no ambiente, dependendo ali da sua localização. As coletas elas foram realizadas entre abril e setembro de 2025, correspondendo à estação seca na região, ocorrendo excursões quinzenais para o registro e identificação dessas espécies. Foram feitos ali registros fotográficos nas áreas de coleta das espécies, utilizando um bastão para se ter uma noção de escala do tamanho delas. Houve também algumas anotações em campo sobre as características morfológicas e as espécies foram georreferenciadas por meio do Google Earth, visando a localização ali para registro e coleta nas diferentes fenofases da planta. Após as coletas, as espécies elas foram arborizadas, ou seja, prensadas e datadas em estufas, e houve a preparação de cicatas que foram incorporadas ao acervo do Herbário UMBA do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Unesp. Os dados obtidos em campo e em laboratórios foram organizados em planilhas e a revisão taxonômica dos nomes científicos, assim como as consultas dos nomes populares, foram realizados conforme as bases das informações disponibilizadas pelo Flora e Funga do Brasil, pelo World Flora Online e pelo trabalho de During et al. A organização taxonômica das famílias seguiu o sistema proposto pela 4ª PG, a mais recente, e as atualizações mais recentes no Angiosperm Phylogeny website, sendo que para esse estudo foram apenas consideradas as espécies nativas e de ocorrência no Cerrado do estado de São Paulo, conforme constado pelo Flora e Funga do Brasil. Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas 14 expedições de plant hunting no campus da Unesp de Bauru e em seu entorno.
Essas expedições de plant hunting tiveram como objetivo a coleta e a observação de espécies vegetais em áreas de cerrado, espécies essas que apresentassem um potencial ornamental. Ao longo dessas expedições de plant hunting, foram coletados ao todo 114 indivíduos, representando uma amostra significativa da vegetação local. Desses iniciais 114 indivíduos, 98 foram devidamente identificados, totalizando então 71 espécies diferentes. Porém, nem todas as espécies inicialmente registradas se enquadraram no critério de inclusão estabelecido pela pesquisa. Por isso, foram excluídas 3 espécies, ou por se tratarem de plantas não nativas do bioma do Cerrado, ou que não ocorrem naturalmente nas fisionomias de cerrado presentes no estado de São Paulo, fugindo então do recorte delimitado pela pesquisa. Dessa forma, o levantamento consolidou 58 espécies nativas com ocorrência comprovada no Cerrado Paulista, pertencentes a 43 gêneros e 17 famílias botânicas. Entre essas 17 famílias identificadas, a Fabácea se destacou como a mais representativa, com 12 espécies registradas. Em seguida vieram as famílias Asterácea e Convolvácea, ambas com 8 espécies cada. E por fim, Bignoniácea, com 6 espécies. Esse resultado reforça a expressiva diversidade florística dessas espécies, dessas famílias presentes no bioma. Em relação ao hábito das plantas coletadas, verificou-se um predomínio do hábito arbustivo, com 19 espécies identificadas. Em seguida, apareceram as trepadeiras, com 17 espécies, as herbáceas, com 12 espécies, e então as subarbustivas, com 10 espécies. Essa distribuição reflete a heterogeneidade estrutural característica do cerrado, onde a convivência de diferentes formas de vida vegetal contribui para a complexidade visual e ecológica das paisagens. Outro aspecto observado foi a diversidade cromática das flores, que se revelou bastante expressiva. Houve a predominância de flores nas tonalidades rosa, roxo, lilás e magenta, registradas em 18 espécies, seguidas por flores amarelas, presentes em 16 espécies, as espécies com floração alva, representando 12 espécies, e flores nas cores vermelha, laranja e vinho, o grupo inteiro com 13 espécies. Essa variedade de coloração também reforça o potencial ornamental das espécies nativas e aponta para as possibilidades estéticas relevantes nas composições de jardim naturalistas e projetos paisagísticos que valorizem a flora do Cerrado. A pesquisa, então, teve como foco o potencial ornamental de espécies nativas do Cerrado Paulista, incluindo herbáceas, subarbustivas, arbustivas e trepadeiras. Esse bioma ele é reconhecido pela sua enorme biodiversidade, porém ele enfrenta intensa pressão antrópica e ele consequentemente, tem uma perda significativa de cobertura vegetal. Historicamente, as espécies do Cerrado foram pouco exploradas em projetos paisagísticos, principalmente pela predominância de uma estética associada a biomas florestais. No entanto, essas espécies que foram analisadas no estudo, elas apresentaram atributos morfológicos e fenológicos que são adequados para diferentes tipos de composição, podendo então ser utilizadas como exemplares isolados, maciços ou então espécies de apoio. Essas características demonstram viabilidade do uso de plantas nativas em projetos que conciliam estética, funcionalidade e sustentabilidade. A adoção dessas espécies ela contribui para a criação de jardins mais sustentáveis, adaptados às condições ambientais locais e que, ao mesmo tempo, favorecem a conservação da flora e da biodiversidade do Cerrado Paulista, inclusive por meio de estratégias de conservação ex situ. Além disso, o estudo fornece bases teóricas e metodológicas para pesquisas futuras e para o desenvolvimento de soluções paisagísticas mais integradas ao ambiente local. O plant hunting, que foi a prática utilizada para identificar e coletar as espécies com potencial ornamental, ele se mostrou uma ferramenta eficaz na ampliação do repertório vegetal disponível para o paisagismo contemporâneo. Assim, o trabalho ele reforça a importância de integrar conservação ambiental, inovação e identidade regional, valorizando o Cerrado como referência estética e ecológica. Essa abordagem também se conecta diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 13, que trata da ação contra mudanças climáticas, e o ODS 15, que aborda a vida terrestre.
Nesse sentido, o potencial ornamental das espécies herbáceas, subarbustivas, arbustivas e trepadeiras nativas do Cerrado Paulista evidencia claramente sua adequação para diferentes usos no paisagismo, além de sua contribuição para a criação de jardins mais sustentáveis. Valorizar a flora local, integrando critérios estéticos, funcionais e ecológicos, permite conciliar, então, a conservação ambiental, inovação paisagística e identidade regional. Essa abordagem ela amplia as possibilidades projetuais no contexto do Cerrado, e, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 11, 13 e 15, favorece o planejamento urbano sustentável, fortalecendo a relação entre sociedade e natureza e estimulando a atitude de responsabilidade ambiental. E essas foram as referências que nós utilizamos para fazer a apresentação. Também gostaríamos de agradecer à organização e ao evento por possibilitar a apresentação e divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada.